Você faz a apresentação, né? Sim. Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite do nosso encontro de estudantes da Florianorte. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês, tanto do campus de Porteirinha quanto do campus de Mato Verde. Ok. Percebemos que nessas noites a todos sejam bem-vindos a mais uma noite entre os palestrantes convidados de estudantes da Florianorte durante toda essa semana. Estamos muito felizes com a participação. O tema da nossa palestra é a importância da leitura, escrita e interpretação de textos na formação acadêmica. E neste momento eu convido o professor que é graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade de Cuiabá, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutorando em Linguística e Análise do Discurso Forense pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Dante Gregório Gomes. Bem-vindo, Dante. Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite. E vamos estudar um pouquinho hoje, né? Então, as devidas apresentações do nosso colega Wesley, ele já fez, não precisa repetir. Para os meus alunos, olá. Para os alunos novos, olá também. E é importante que a gente sempre tenha, né, por mais que seja uma teleaula, né, ou uma videoconferência, da forma que vocês querem falar, porque elas são sinônimas, né, esses termos são sinônimos. É bom que vocês tenham, por mais que tenha o slide compartilhado com vocês, é bom que vocês tenham o caderno, né, e a caneta, o lápis, a lapiseira, enfim. Eu gostaria que vocês se intitulassem Maníacos do Caderno, né? É até bonitinho falar Maníacos do Caderno, por quê? Para quem já foi meu aluno, e todos os meus alunos sabem que eu uso quadro, eu sou muito tradicional em relação a quadro, giz, canetão, essas coisas. Por quê? Como o nosso tema é leitura, interpretação e escrita, eu quero que vocês também, tudo que eu for falar, produzir oralmente, eu gostaria que vocês escrevessem. Por quê? Tudo que nós fazemos ativa um lado do cérebro. Para quem é da área da saúde sabe muito bem disso, isso do sistema nervoso, enfim, não vou entrar nesse assunto porque eu não sei. Mas eu sei que funciona o cérebro. Eu sei por que eu sei, porque eu li. Né? Então, vamos lá. As dúvidas que tiverem é depois que eu terminar de falar tudo, tá? Aí vocês mandam chat, ou eu, sei lá, vocês, não sei como que tá funcionando, vocês abrem o áudio e falam, quero fazer uma pergunta, isso depois da apresentação, ok? Então, vamos lá. Então, eu coloquei ali um lápis, né, com umas escritas em inglês, porque eu também sou professor de língua inglesa, e eu coloquei algumas palavras parecidas com a da língua portuguesa, né, apesar de que não é o foco que é a língua inglesa, mas vocês já entendem pela leitura o que essas palavras indicam e o que essas setas indicam. Então, realmente, são muitos caminhos para a gente ler, para a gente interpretar, para a gente compreender e para a gente escrever. Então, vamos lá. O segundo slide. Vamos já começando a falar um pouquinho de interpretação de texto. Ok? Então, assim, tá lá. Interpretação versus compreensão. Ou compreender. Elas são diferentes, são coisas diferentes, são palavras diferentes, né? Então, o que eu peço para vocês? Nunca confundam interpretação de texto com compreensão de texto. Tudo bem? Porque quando você está em uma aula de algum professor com alguma determinada disciplina, você vai compreender o que ele está falando e também você vai interpretar o que ele está falando. Então, vamos para o terceiro slide e ver o que está acontecendo lá. Olha só, a compreensão de texto está dentro do texto. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre concurso público, ENAD, Enem, para quem já fez ou para quem pretende fazer, né? Todas as vezes que uma questão iniciar dessa forma aí, eu coloquei alguns itens aí, mas são mais, tá? Segundo o texto, o autor do texto quis dizer, o texto informa no texto. Tudo isso está no texto. A respostinha está no texto, tá? Então, assim, os professores que gostam de usar textões em prova, tipo eu, né? Não sei mais quem, porque
Não é para castigar vocês, é justamente para aguçar, ativar o cérebro para a leitura, né? Então, toda vez que houver questões com essas inferências aí, com essas perguntas, desculpa, falando sobre o texto, está dentro do texto. Você vai procurar lá dentro do texto a respostinha e vai assinalar a resposta correta. Interpretação de texto é o que está fora do texto. O que é isso, Dante, está fora do texto, se o texto está ali escrito? Gente, interpretação é todo o conhecimento que você tem até hoje de contexto histórico, contexto social, contexto cultural e contexto intelectual também. Por quê? Se, por exemplo, pega um poema de Vinícius de Moraes, ou então um texto da área do direito, da enfermagem, da físio, né? Os conhecimentos de mundo que você tem até agora disso se chama interpretação. Ok? Aí algumas questões sobre interpretação para você diferenciar lá na prova, na hora, né? Principalmente quando vocês vão fazer a prova daqui a alguns 15, 20 dias, não sei, né? Vocês vão olhar nas questões, por exemplo, depreende-se ou infere-se do texto. Então, o que é depreender ou inferir? Elas são sinônimas, né? Que tem como resposta conclusão. Tanto é que está no segundo item, conclui-se do texto, nossa, conclui-se do texto. Ou, eu coloquei ali de um texto, acho que é porque eu estava meio lesado fazendo o slide, eu adoro texto e acabei escrevendo texto demais, né? Então, o texto permite deduzir. Então, quando vocês tiverem esses tipos de expressões, né, que nós da linguística nós falamos expressões, você vai saber que a interpretação de texto é algo que você tem de conhecimento já. Como que você conseguiu esse conhecimento? Você nasceu conhecendo as coisas? Não. Foi por conversa com amigo, com seus avós, com seus pais, com o professor, né? Enfim, conhecimento do mundo. Então, interpretação é o que está fora do texto e compreensão é o que está dentro do texto. Ok? Muitos de vocês aí, quando viram o tema, né, falaram, ai, meu Deus do céu, de novo essa palestra, esse tema de assunto, de leitura, de escrever, de interpretar, e lá, 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 lá. Gente, é uma questão muito séria. É grave a falta de compreensão das pessoas, a falta de interpretação das pessoas, tanto no modo de falar, tanto no modo de apresentar um seminário, tanto no modo de apresentar um trabalho acadêmico com vírgula errada, com letra minúscula, sem parágrafo. Isso é grave, isso é feio, esteticamente, estilisticamente falando, né? É muito feio. Então, assim, nós que estamos, eu falo nós porque eu ainda estudo, né? Nós que estamos na área acadêmica, a gente tem que atentar por tudo isso. Ah, Dante, eu não sou bom em gramática. Ok. Não é agora, na academia, que você vai aprender gramática. Então, você sabe ler? Eu sei. Então, você lê. Porque quando você lê, eu já disse isso para vocês, que já foram meus alunos, né? E para quem não é, e também tenho certeza que outros professores de língua portuguesa, até inclusive a de vocês, com certeza já deve ter dito que quando nós lemos, nós absorvemos muita coisa sem a gente saber. Porque quando a gente sabe alguma coisa, a gente consegue dominar. O cérebro, algumas páginas, a gente consegue dominar. Outras não, fiquem no inconsciente. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo, está no próximo slide. Vamos lá, um exemplo. Ana Júlia andava cabisbaixa. Dá para interpretar e compreender esse texto? Sim. Vamos pegar a palavra cabisbaixa. Vamos falar agora de gramática. Cabisbaixa, neste caso, faltou um ponto final aí que eu não coloquei, desculpa. Erro feio. Cabisbaixa é um adjetivo, ok? Isso na morfologia. Na sintática, é chamada de adjunta de nominal. Não vou explicar por quê, porque não vem ao caso. Vamos interpretar, vamos compreender esse texto. O que vocês entenderam? Pensem com o coração ou com a mente, porque eu tenho superpoderes, eu leio mentes, entendeu? Assim, calma, porque eu estou ouvindo muitas vozes mentais, então vamos lá. Cabisbaixa para você é triste, né? Então vamos ler a frase de novo.
com a palavra triste. Ana Júlia andava triste. Isso que eu acabei de falar é interpretação ou é compreensão? Vou dar a resposta. Isso é uma interpretação. Por quê? Porque você pegou uma palavra e substituiu por outra que você já conhece. Tá bom? Dante, eu não sei o que significa a palavra cabisbaixa. Existe um material novo lançado no mercado. Ele é ótimo, gente. Ele tem em vários lugares, até de graça. É lançamento, chama dicionário. Tá bom? Então, quando você for ler alguma coisa que você não conhece, você pega o dicionário, que é um lançamento, ele lançou este ano. Tá? Você pega o dicionário, abre e vai ver a palavra. Tá bom? Isso, então, na interpretação cabisbaixo, tem o sinônimo, cabisbaixo, no caso, tem o sinônimo de triste, de tristeza. Você falou de interpretação e de compreensão. Como que fica? Compreensão, no caso, a palavra cabisbaixa, traduzindo gramaticalmente, se chama cabeça baixa. Ok? Então, vamos ler agora. Ana Júlia andava de cabeça baixa. Isso é uma compreensão textual, porque está dentro do texto. Tudo bem? Então, esse é um exemplo bem, assim, para vocês entenderem a diferença de um de outro. Ok? Próximo slide. Vamos falar agora um pouquinho de ler. Bem pouquinho, porque a gente tem vários slides interessantes aqui, gente. Lindos. Eu preparei só para vocês, todos. Alunos e não alunos. Vamos lá. São 8. Essas 8 dicas, ou 8 macetes, ou 8 do jeito que vocês quiserem, tópicos, sei lá. Eu tirei de uma revista que tem aqui em casa, da Nova Escola, de 1996. Aí, como ela tá velha, eu fui pesquisar e ainda continua, né? Aí fala assim, quando você lê, você desenvolve repertório. O que é isso? Sabe aquela pessoa que quando você conversa com ela tem uns argumentos, ela tem convencimento, você adora conversar com aquela pessoa porque ela é inteligente. Eu vou falar de inteligência em questão de conteúdo, tá bom? Porque nem todo mundo domina tudo, né? Aquela pessoa que você se sente bem conversando. Então, quando você lê, gente, você realmente desenvolve uma habilidade de convencimento, de expressão, de fala, perfeito. Tudo bem? Nath, que tipo de livro que eu vou ler? Qualquer livro. Aquilo que te chama a atenção, aquilo que você gosta, aquilo que está intrinsecamente. Né? Alguns estudiosos americanos, neurocientistas, eles dizem que quando você lê livro de ficção científica, ativa imaginação, né? Ativa situações, mas não, como fala ficção, não é real, né? Mas isso ativa memórias que você esqueceu ou que você apagou, mas volta. Entendeu? Então, quando você lê, você desenvolve realmente um grande repertório. Principalmente quando você for apresentar um seminário. Você não fica preso muito em leitura de slide. Você pode argumentar com alguma autoridade. Tudo bem? Isso na leitura. O segundo tópico é amplie o conhecimento geral, que é a interpretação, né? Então, quando você lê um livro, vamos lá. Dante, eu gosto de ler a saga Crepúsculo. Não vou criticar, é seu gosto, né? Mas aí quando você lê esse tipo de história, de obra, você consegue trazer o que está lá dentro para fora, né? Coisas que você já viveu, coisas que você já viu, ouviu, presenciou, falou, enfim. Então, vai ampliar seu conhecimento geral, você vai ter mais leques, mais caminhos para você ir, ok? Estimula a criatividade. Quando a gente fala de criatividade, galera, não é só questão de prova, tudo bem? Por exemplo, vamos falar de nutrição, eu não entendo muito bem, mas assim, alguma coisa. O professor da bioquímica, sei lá, não sei se é da nutrição, mas enfim. O professor da bioquímica vai lá e passa uma fórmula.
para você da dipirona. E você sabe que a dipirona faz algumas coisas com o seu corpo, etc, etc. Aí o professor ele pergunta uma situação, um problema para você, para que você responda. Ou você responde tecnicamente, ou você cria uma resposta sem fugir do que o professor que elaborou a prova, sem fugir da proposta. Tudo bem? Então, assim, a criatividade de você escrever algo que você já leu é incrível, gente. Sem mentira nenhuma. Outra, aumenta o vocabulário. Óbvio, isso, gente, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, né? Eu mesmo, a primeira vez que eu li um livro, eu não sabia o que era a palavra demasiado. E na época, não tinha lançado o dicionário. Não tinha lançado o dicionário na época. Mentira, gente, lógico que tinha, para. Só que no contexto geral da leitura, eu soube saber, lógico, o significado da palavra demasiado. Não vou falar a resposta, porque aí você pega o seu dicionário e procura a palavra demasiado. Tudo bem? Senão aí fica muito fácil essa palestra e eu não vou ficar facilitando para vocês. Algumas coisas eu facilito. Emociona e causa impacto. O que é isso? Se já foram numa apresentação de... Vamos falar uma palestra. Não só em teleaula, não só online. Mas você já foi numa palestra que você saiu de lá? Poxa vida, eu amei esse cara, eu amei essa moça. Como eles falaram bem, eu entendi tudo claro. E aquela coisa, por mais que você não tenha essa aptidão de leitura, né, mas você leu naquele momento e trouxe a interpretação que estava, né, ou melhor, você compreendeu o que estava dentro daquela palestra e trouxe isso para a sua vida interpretando, você se emociona, te causa um impacto e você vai levar esse conhecimento para outras pessoas. Entendeu? Muda a sua vida, por que que muda a sua vida? Você se sente melhor como pessoa, como profissional, porque o profissional ele também vai continuar sendo um leitor, até que Deus nos leve, né? E eu não tenho assim como falar muda a sua vida, porque muda a sua vida. Liga o senso crítico. Esse senso crítico tem a ver também com conhecimento geral, com criatividade, com tudo que eu falei anteriormente. Senso crítico, galera, nada mais é que você opinar em algo criticamente. Quando eu falo crítica, gente, a palavra crítica não é pejorativa, tá bom? As críticas, sejam elas ruins ou boas, elas vão continuar sendo críticas. E quando você é um crítico, você tem que desenvolver um repertório, você tem que convencer a pessoa. Isso é uma obrigação, Dante? Se você se sentir naquele momento obrigado em convencer uma pessoa, é uma obrigação, senão não, né? Porque opinião a gente muda, me desculpa, nós mudamos de opinião. Eu não mudo a minha opinião. Você muda a sua opinião se a pessoa te convencer criticamente. E como que você convence uma pessoa? Com lábia, com leitura, às vezes com escrita também, se você quiser escrever uma carta para a pessoa, entendeu? Mas a gente muda de opinião. E também, quando você lê, facilita a escrita, eu já disse isso. Você absorve alguns pronomes, você absorve algumas conjunções, você absorve vírgula, você absorve crase, você absorve acento. Tudo bem? Então, quando você lê, causa esses 8 impactos. Continuando, vamos falar agora sobre leitura. Eu não fiz o slide de escrita, por quê? Porque a escrita, galera, ela nasceu primeiro que a fala. Tá? Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou antecipar um pouquinho. A escrita ela nasceu na necessidade de comunicação. Né? E vocês sabem, lá na pré-história, que os bonitinhos faziam desenhinhos, né? Cabrinha, queimada, enfim, vocês sabem, esses desenhos pré-históricos e históricos que existem, surgiu para a comunicação. E a escrita, ela nada mais é que a reprodução do seu pensamento. Seja o que for. Eu tenho um diário, Dante. Ótimo, melhor. Beleza. Dante, eu não gosto de escrever, eu gosto de digitar. Então você tem um problema muito sério. Porque quando você digita, você
perde um tipo de essência, que é o prazer de você pegar num lápis ou numa caneta e escrever, né? A digitação, ela surgiu agora, né, na década de 90 para cá, para facilitar a nossa comunicação, ok? Existem blogueiros, existe N pessoas que elas escrevem diretamente para o computador, mas com certeza elas têm um rascunho antes disso, elas têm um lápis antes disso, e elas também têm uma caneta antes disso. Vamos falar sobre leitura. Leitura, compreensão e interpretação de texto, nós já falamos sobre interpretação e compreensão, não vamos voltar. Então, a leitura, os textos, enfim, eles são divididos em 4, né? Eu peguei os principais, né? Tem mais. Literários, vocês já passaram pelo ensino médio, sabe o que eu estou falando. Barroco, arcadismo, quinhentismo, etc. Técnico-informativos, acadêmicos, que é o de vocês, que é o que vocês têm que fazer, né? É uma obrigação fazer. Eu acho que é uma obrigação, né? E textos de apoio. Continuando no slide. O Coppock Filho, de 2001, de um livro dele, bem legal, fala sobre as estratégias de leitura. A Dante tem isso também? Tem. Não é difícil. Basta querer tirar a preguicinha do lado, tá bom? Ai, eu morro de preguiça de ler livro, eu gosto de ver série. É um tipo de leitura, tá bom? Eu ainda acho melhor você colocar legenda. Mesmo se for em português, coloca a legendinha embaixo para você tentar ler, porque é legal também. Estratégias de leitura e compreensão são habilidades utilizadas por um indivíduo, que é você, que sou eu, qualquer uma pessoa, para facilitar a compreensão e efetivar a produção de leitura. Comporta-se 3 diferentes finalidades: leitura formativa, leitura de distração e leitura informativa. Vamos ver o que cada um fala, né? Não coloquei, mas vamos lá. Leitura formativa para a formação da pessoa mesmo, né? Formação da pessoa. Você que está fazendo o curso superior da sua profissão, que você vai daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos ter, né? Você vai ter que ter essa leitura formativa. É da sua área, tá? Leitura de distração é livro de autoajuda, é a Bíblia, para quem gosta os leitores da Bíblia, no caso, né? Que é um livro, é tipo uma biblioteca, a Bíblia é tipo uma biblioteca, tem vários livros. Leituras que não tem nada a ver com a sua profissão, tá bom? Romances, literários, essas coisas. Texto de distração é isso. É bom. Dante Música é um texto de distração? É. Dante, eu conversar com uma pessoa que não tem nada a ver, é meu amigo, a gente fala besteira e tal, é um tipo de texto de distração? É. Mas não vamos ficar só ligados à conversa e tal. Pega um livro ou um texto e vai ler. É sozinho, é um indivíduo, tá? Leitura informativa é para você se informar do que acontece atualmente, tá bom? Então, apesar da referência ser de 83, ela é válida até hoje para os estudiosos, tá? Continuando. Pré-leitura, leitura de reconhecimento ou seletiva, antes da leitura propriamente dita. Então, tudo isso aí é uma coisa só. O que você vai fazer antes de ler? Você vai examinar ligeiramente todo o texto. Eu já disse isso para vocês, que já foram meus alunos, e vou repetir para que vocês lembrem. E para quem não é, nunca se esqueça. Quando você pegar um texto grande em prova, vamos falar de prova, vamos falar na realidade. Quando você pegar um texto grande na sua prova, tipo a minha, né, que é uma página de texto, aí você pensa assim, com aquele ódio lá dentro, você xinga o professor mentalmente, a gente olha aquilo ali, a gente lê os pensamentos das pessoas. Gente, é incrível a raiva que vocês têm da gente que coloca texto, né? Você não precisa ler todo o texto, tá bom? Dá uma riscadinha, assim, de leve, nos tópicos frasais. Anota aí, tópico frasal. Tópico frasal é uma palavra composta que contém hífen, tá? E tem acento no tó. E frasal é com S e com L no final. Tópico frasal, gente, quem nunca ouviu falar, ou quem já viu, já leu isso em prova, isso acontece mais em concurso, ENAD, né?
Tópico frasal nada mais é que o primeiro parágrafo, a introdução, tá? Então, quando você pegar um texto, a primeira coisa que você vai fazer é ler o tópico frasal. Tudo bem? Depois disso, você vai examinar todo o texto, rapidinho, porque você tem poucos minutos para entregar a prova. E quando você for ler um outro tipo de texto, ou qualquer um texto, lê mesmo, você vai avaliar a estrutura do texto. Como assim, Dante, avaliar a estrutura? Quando você pega um texto em estrofes, você já bate o olho e já sabe que aquilo ali é uma poesia ou um poema. Quando você pega um texto muito grande, você vai falar assim, isso aqui é uma dissertação, ou é uma descrição, ou eu não sei o que é uma crônica, você vai ter que saber. Procurar ler os cabeçalhos. Se você for pegar um artigo para ler, você vai ter que ler desde o início. Faculdade tal, não interessa de onde que não interessa de onde que esse texto está vindo. E te interessa, você tem que saber de onde está vindo. Poxa vida, gente. É a mesma coisa eu comprar gato por lebre, né? Vai ter que ler títulos, subtítulos e etc. Vai ter que ler tudo. Levantar hipótese após breve avaliação sobre o conteúdo do material a ser lido. O que é hipótese? Hipótese, gente, são sugestões. Você vai ver as sugestões que você realmente vai ter depois desse texto lido. Né? Analisar com base em sua finalidade. Esse analisar com base em sua finalidade é o texto. Tá? A utilidade que o texto tem, ou a necessidade, o objetivo de realizar a leitura. É bom para você essa leitura? Não. Ou é? Porque você sabe que o nosso cérebro é binário. Sabe? É 880. Eu gosto, não gosto. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Próximo slide. Leitura propriamente dita. Que é durante a leitura. Então, nós vimos, antes de nós lermos, você vai fazer uma análise bem breve, bem rapidinho. Vou beber água. Bem rapidinha, agora durante a leitura. Eu fiz toda a pré-leitura, agora eu vou ler o texto. Eu gostei. Dante, se eu não gostar? Se você tem fé e acredita em Deus ou em alguma coisa, não sei. Pega nessa fé, marca a alternativa e deixa pra lá. Se você não gosta, você não vai insistir num texto que você não se interessou. Tá bom? Ninguém é obrigado a nada, gente, infelizmente. Leitura propriamente dita, que é durante a leitura. Grifar ideias ou palavras principais. Gente, esse é o problema de vocês. Vocês querem grifar tudo, acaba virando meme. Aí quando você vai ler o que você grifou tudo. Tudo para você é interessante? Não, poxa vida. Você vai grifar aquilo realmente o que é interessante. Se um texto tem 7 parágrafos, você grifou 1,5 parágrafo, é interessante. Simples. Você vai ler tudo de novo e vai ver se aquilo lá realmente é o que está dizendo. Né? Tomar nota. O que é isso? Você vai, além de você ler e grifar, você vai anotar. É o que você entendeu do que você grifou. Criar imagens mentais de conceitos ou fatos descritos no texto. Quando eu falei sobre livros de ficção, é isso. Ok? Quando o pessoal da saúde pega um prontuário, ou então o povo do direito, o pessoal do direito pega uma peça, eu não sei como que chama, ao termo certo, um processo. Né? Quando pega um processo, um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência acho que é o mais fácil de interpretar e compreender, né? Ou até mesmo a receita de bolo. Quando você faz isso, você tem que criar imagem na sua cabeça. Dante, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho como te receitar um encaminhamento, mas você tem que se tratar. É sério, porque você lê e não cria nada na sua cabeça, eu não sei o que você está caçando. Ok? Vocês me desculpem, mas eu sou assim, eu falo o que eu tenho que falar, tem que ser dito. Né? Segundo, relacionar as informações do texto com seus conhecimentos sobre o assunto. Então, como eu disse, se um enfermeiro, um fisioterapeuta, pega um prontuário de um paciente que está lá, né?
Ele cria toda uma situação, cria imagens da pessoa, fez a cirurgia tal, usou o fio não sei o quê, tantos pontos, de hora em hora usa tal medicamento. Você cria aquela coisa na sua cabeça, você vai ter os seus conhecimentos que você teve durante o curso, que é relacionar as informações que você leu, né? E vai reaplicar. Refletir sobre as implicações ou consequências do texto, do apresentado no texto. O que é isso, Dange? Traduzindo. Isso que eu li vai me trazer, desculpe a palavra, tesão? Como eu disse, cérebro é binário. Reler o trecho quando não se compreende uma palavra, frase ou parágrafo. Isso é normal, tá? Eu indico que você lê 3 vezes. Se você não entendeu em 3 vezes, na 4ª você não vai entender. Isso é normal, isso acontece comigo e com qualquer um de vocês, tá bom? Mas o interessante é quando você não entendeu o parágrafo, você retorne nele e leia até você entender, em 3 vezes. Consultar fontes externas, pessoas ou outros livros. Quando na releitura do trecho não se resolver o não entendimento. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? O professor tal pediu para a gente fazer Vamos pegar o que vocês já estão acostumados, né? A disciplina de PIC, que vocês fazem textos científicos, né? Vocês não ficam presos somente em um tipo de texto. Você vai procurar outros textos para melhorar o que você está tentando escrever. Não fica preso só em um. Vai procurar em outros, vai procurar em outras pessoas também. Professora, professor, explica uma situação para que ele te dê uma resposta se está cabendo o que você leu. É interessante você fazer isso porque aumenta o seu nível de vocabulário e também o seu nível de interpretação, que é o que está fora do texto. Ok? Vamos para o próximo slide. Depois da leitura. Aí, depois da leitura, que você grifou durante a leitura, você tomou nota, você vai reler o que você grifou, o que você tomou nota. Você vai reler os pontos mais relevantes, que é o que eu disse, que é o grifar, né? Esse negócio de grifar, gente, é tão interessante que a pessoa ela tem 75 mil cores de marca-texto. Aí na hora que você vai olhar, a pessoa acha lindo, né? Nossa, mas você é estudiosa, meu Deus do céu. Gente, isso não é brincadeira, tá? Para. É sério. É feio. Ridículo. Não tem como você ficar trazendo cores do arco-íris num texto, tá? Mas se você se identifica com cores, é uma metodologia sua e você se sente bem, você entende, beleza, é válido, tá? Eu só dei minha opinião. Procurar recordar pontos fundamentais do assunto sem retornar ao texto. O que é isso? Eu não vou mais olhar no texto? Vou ler de novo. Procurar recordar pontos fundamentais do assunto sem retornar ao texto. Quando você está estudando para a prova, por exemplo, você vai criar situações na sua mente. Como vai ser a prova? O professor vai perguntar isso. Se ele perguntar sobre o sistema urinário, ou então se o professor falar sobre a lei do menor, se a professora for perguntar sobre o que é crase, não, na verdade não vai perguntar isso não, tá? Você vai fazer isso. Sem olhar no texto que você está estudando, você vai tentar criar respostas, usar a sua criatividade. Avaliar o quanto entendeu do texto. Essa autoavaliação, gente, é você. Eu entendi o texto é muito fácil de entender. Nossa, Dante, esse texto que você passou, eu não entendi quase nada. Eu tive que ler umas 10 vezes. Aí eu vou olhar para sua cara, tipo assim, então você estudou, né? Parabéns. 10 vezes. É só 3, tá? Então, assim, você vai se autoavaliar. Se o texto é difícil, médio ou fácil. Realizar uma paráfrase ou resumo do texto lido. Vocês sabem que nós pedimos para que vocês façam uma paráfrase. Nós pedimos paráfrase em faculdade porque é uma forma de produção textual mais técnica, né? Porque o resumo vocês aprendem no ensino médio.
Raramente na faculdade vocês vão ter que fazer um resumo, né? Não que vocês não vão fazer, só que é um outro tipo de resumo. Vocês vão fazer um resumo crítico ou resenha. Resumo crítico e resenha é igual, é a mesma coisa, tá bom? E lembrando, não existe resenha crítica. A resenha ela já é crítica. Então, é resumo crítico, que é a mesma coisa que resenha. Então, esse tipo de resumo crítico ou resenha que você for fazer de um texto, né? Isso é depois da leitura. É interessante você fazer, quando você realmente estiver estudando, tá? Aí, no próximo slide, eu coloquei, tem tanta coisa ali, mas eu não vou ler tudo. Vamos ler algumas coisas. Já que vocês já têm material, quando vocês quiserem se despreocupar em relação a ler texto, aí vocês voltem no slide e leia tudo, tá bom? Então, olha só. Apresentação visual da redação modelo ENAD. Isso é norma, tá? O aluno deve preencher corretamente todos os itens do cabeçalho com letra legível. Não, gente, não vou entrar em assuntos políticos, mas o Enem digital, para mim, não vai valer de nada. Né? Espero a Deus que não aconteça com o ENAD. Mas se acontecer, não deixa de preencher seu nome, pelo amor de Deus, a gente não dá aula para Gasparzinho. Gasparzinho é fantasma, tá bom? Se você tem a letra ilegível, comece a deixá-la legível. Não avaliamos letra feia, garrancho. Nós analisamos letra legível, tá? Por exemplo, isso já aconteceu muito comigo em questões de prova com alunos, tanto de ensino médio quanto agora da área acadêmica. Se eu não estou conseguindo ler o que o colega, o que o aluno, ou o colega, não sei, vamos falar de aluno, escreveu, eu não está nítida a letra. Eu não consigo ler, não está legível. É anulada a questão. Por que está anulada a questão? Porque é só você que vai entender o que você escreveu. E isso não é importante. Você tem que escrever para quem está lendo. Tudo bem? Centralizar o título na primeira linha, sem aspas e sem grife. Isso aí se você for fazer um título, tá bom? Se for alguma questão subjetiva, vocês falam aqui questão fechada. Ai, gente, eu sempre vou confundir isso, aberto e fechado. Eu falo subjetivo e objetivo. Objetivo é de marcar X, subjetivo é de escrever. Tá? Evitar rasuras e borrões. Se você está escrevendo uma resposta que o professor quer que você aprendeu com ele, né? Aí você vai lá, passa Rorex, você vai lá e risca, você vai lá e passa parêntese. E pode fazer isso? Pode, mas é evitar, tá bom? Não é proibido, é evitar. Distinguir bem as maiúsculas das minúsculas. Dante, eu não consigo fazer letra cursiva. Eu faço letra de forma maiúscula. Não tem problema. Ok? Mas se você faz letra... Esqueci a palavra. A letra que não é cursiva, a letra de forma. Se você faz a letra de forma toda maiúscula, quando iniciar uma frase com letra maiúscula, essa maiúscula tem que sobressair sobre as outras. Tudo bem? Então tem ponto para você continuar lá a oração, etc. Evitar exceder o número de linhas pautadas ou pedidas com limites máximos e mínimos. Se está pedindo no máximo 30 linhas e no mínimo 20, você não vai fazer 15. Ok? Eu mesmo falo para os meus alunos, no máximo 30 linhas. Passou disso, eu não vou olhar a 31ª linha. Ok? O que é considerado texto em branco são 7 linhas. 7 linhas em um texto de ENAD e também do Enem é considerada a resposta em branco. Se você conseguir escrever em 8 linhas, beleza. Não é possível. Ou, não é impossível, é difícil. Tá? Eu mesmo não consigo. Eu tenho um problema muito grave em respeitar limites de linha, gente. Eu sou o doido da varinha mágica, porque eu saio escrevendo tudo. Escrever apenas com caneta preta ou azul. Quando fala ou preta ou azul, lá a banca que fez a prova, né? Ou o professor que vai distinguir a cor, tem que ser uma dessas cores. Tá? Você está pedindo caneta
Preta é preta. Se está pedindo caneta azul, é azul. Se está pedindo as duas, você usa uma ou a outra. A Dante está pedindo caneta preta ou azul. A minha caneta, eu comecei com a caneta preta, acabou a tinta. Posso continuar com a azul? Não. Se vira. Tira da cartola. Sempre anda com 4, 5 caixas de caneta. Mentira. Sempre anda com mais canetas possível, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Aí tem outros lembretes também. Eu vou ler alguns. Não tenha preguiça de refazer seu texto várias vezes, se tiver rascunho, e se você tiver tempo na hora do concurso do ENAD, né? Ou qualquer outro tipo de concurso, depois que você formar, você vai fazer um concurso, né? Se você tiver tempo de refazer seu texto, refaça, né? Enquanto escreve, tenha sempre à mão um dicionário, isso quando você estiver estudando, tá bom? Ou, às vezes, em concurso não tem como ter dicionário, mas sempre vai ter um vocabuláriozinho lá, né? Checar a grafia das palavras, descobrir sinônimos para evitar repetições necessárias. Isso aí vocês já estão cansados de saber. Repetiu mais de 3 vezes, amigo ou amiga, complicado, né? Lá no último tópico tá assim. Evite o lugar comum. Frases feitas. E expressões cristalizadas como a pureza das crianças, a sabedoria dos velhos, essas frases de música, essas frases de pensadores, evita, tá bom? Isso não vai comover ninguém. A mim mesmo não. Evite também gírias. Você usa gírias com seus amigos, com o seu pai, com a sua mãe, com seus primos, não sei, mas em testes, assim, de ENAD, provas de faculdade, não tem como. Tudo bem? Vou passar esse slide ali. Vamos finalizar sobre esse assunto, né? Vamos falar sobre um pouquinho de linguística, um pouquinho, para quê? Para que vocês entendam o teor do tema. Tudo bem? A comunicação não é regida por normas fixas e imutáveis. É isso. Não tem norma fixa. Não é imutável, tá? Ela pode transformar-se através do tempo e se compararmos textos antigos com os atuais, percebemos grandes mudanças no estilo, nas expressões. Vocês podem perceber isso, por exemplo, vou colocar aí, se bem que não é da minha época nem das suas, né? Mas de alguém aí. A época de alguém, né? Vamos pegar aí um português de 1900, do ano de 1900. O português daquela época é totalmente diferente da de hoje, ok? Ou seja, mudou, né? Tanto é que agora recente, que é da minha época, que é da época de vocês, um novo acordo ortográfico, né? Mudou, né? Porque as pessoas se comunicam de formas diferentes, gente. Porque a gente muda. Se a escrita e a fala muda, por que o ser humano não vai mudar? Se lá os nossos ancestrais escreviam desenhando, por que a gente... Já pensou se a gente continuasse escrevendo desenhando, gente? Ia ser um mangá, um anime. O que é isso? Como assim? Imagina você estudando, o professor desenhando. É bonitinho, né? Hoje, assim, se o professor desenhar um órgão do coração, eu acho chique, né? Mas imagine isso para sempre. Não tem como. Temos que considerar múltiplos fatores. Época, lógico. Região geográfica, porque aqui o norte de Minas é visto como um povo meio baiano, né? A gente tem que ter esse tipo de humor, né? Não levar nada a sério, apesar de ser preconceito linguístico, as pessoas zoarem com o modo de falar, o vocabulário, etc. Não existe lei que multe uma pessoa ou que prenda uma pessoa praticando preconceito linguístico. Eu acho que deveria ter. Eu acho um absurdo uma pessoa falar errado, né? Tinha que prender uma pessoa dessa. Para mim, na minha opinião. Como assim, gente? Você fala e escreve errado e você não é preso, você não é multado, e para outras coisas você é. Ambiente, status, cultura dos falantes. Vamos lá, linguagem e língua. Vamos saber a diferença bem rapidinho. Eu já aprendi isso. Mentira. Ou verdade. Vamos lembrar, né? Língua, uma unidade, uma estrutura ideal que apresenta em si os traços básicos comuns a todas as suas variedades.
ela é invariante, abstrata e virtual, sobreposta a um mosaico de variantes concretas e atuais. Na língua portuguesa, não é o órgão, tá bom, gente? Língua é a forma de cada lugar se comunicar. Língua inglesa, língua espanhola, língua hebraica, língua romana, língua etc. Tudo bem? Fala. Não é uma atividade simples executada por um ou mais órgãos biologicamente a ela destinados. É uma trama extremamente complexa e ondeante de ajustamentos no cérebro, no sistema nervoso e nos órgãos de articulação e audição, em direção ao fim, que é a comunicação de ideias. A fala nada mais é que reprodução de sons. Tá? Aí isso jamais entra na anatomia, biologia, essas coisas, tá bom? Então, a língua, ela é de cada país. Eu estou falando bem grosseiramente para que vocês entendam. E a fala, ela é mais a produção de sons, tá? Próximo slide. Nível da linguagem. Nós temos duas, a informal e a formal. Falando bem rapidinho, a linguagem informal é quando você conversa com seus amigos, com seu pai, fora do seu ambiente de faculdade, fora do seu ambiente de trabalho, tá? Ah, mas no meu ambiente de trabalho todo mundo fala informal. Eu vou falar formal? Deveria, né? Porque agora onde você for, você vai falar informal? Até na sua entrevista de emprego? Imagina você chegar numa entrevista de emprego, começar a falar com a psicóloga ou com o psicólogo, como se ele fosse seu amigo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Isso acontece. A mesma coisa quando você vai chegar... Se bem que o professor não é um deus, eu me acho um deus. Mentira, gente. Mas é a mesma coisa, você vai chegar no professor, batendo o nome, e aí, beleza. Como se estivesse conversando com seu amigo, gente, não faz. E a linguagem formal é a linguagem que você precisa usar quando for fazer um seminário, apresentar o seu texto de pique, né? Apresentar o seu TCC, apresentar sua tese, sua dissertação, falar em público, passar uma informação para alguém. Um líder de sala, ele não pode jamais usar a linguagem informal, por mais que sejam colegas da sala, do curso, mas ali tem que ser tratado de uma formalidade. Nós estamos tratando pessoas. E quanto mais formais as pessoas serem tratadas, mais elas serão respeitadas. Eu acho mais bonito você tratar uma pessoa formalmente do que informalmente. Não que seja falta de respeito. Eu acho mais elegante. Eu acho mais bonito. Eu acho que a maioria das pessoas, eu não sei vocês, tratam as pessoas como se elas fossem as melhores amigas delas. Mas não é assim, gente. Tanto é que hoje o Brasil tá assim, né? Cheio de abraços e cheio de coronas, né? Então, mas abraço é uma coisa tão boa, Dante. Abraça sua mãe, abraça seu pai, sua madrinha, seu amigo. Mas não sai abraçando todo mundo, não. Né? A mesma coisa é a linguagem, tá? A próxima, a língua falada e língua escrita. Rapidinho. Língua falada utiliza sons, omissão de termos, modo descontraído, irreverente, tá. Tudo isso daí. Ambiguidade com frases inacabadas, etc. A língua escrita nada mais é que você vai utilizar o que você aprendeu desde pequenininho até agora, né? Que é utilizar signos, que são as letras, né? Colocação pronominal, frases bem estruturadas, não ficar repetindo muita coisa, já é mais entrando um pouquinho na gramática, tá? Então, a língua escrita é isso. Não sei se vocês estão me acompanhando, eu falo um pouco rápido. Variação linguística também está aí, o próximo slide, ele está grande, só que eu não vou ler tudo, lógico, porque eu não sou obrigado, né? Tá lá. A variação linguística é dividida em profissional, em situacional e geográfica, né? Vamos falar de cada um ali. Só pela expressão variação linguística profissional. A palavra profissional você já sabe o que está acontecendo, né, gente? No exercício de algumas atividades profissionais, o domínio de certas formas de línguas técnicas é essencial. Você que é da área do direito, ou de todas as áreas da academia, gente, eu falo academia, não é academia de musculação, academia é um número de cursos que tem uma faculdade. Cada curso é chamado de academia, tá bom? Então,
o seu curso. Vamos falar um pouco do pessoal do direito, que eles têm direito, saúde também, é o mundo deles e a gente tem que respeitar, né? O mundo deles é profissional, eles vão usar muito latim, eles vão usar muito a linguagem técnica, assim, os fisioterapeutas, os médicos, os enfermeiros, né? Eles vão usar mais linguagem profissional. É uma variação linguística, é o mundo deles, não é errado, é uma situação formal, tá? Situacional. As diferentes situações comunicativas exigem de um mesmo indivíduo diferentes modalidades da língua. Exemplo. Quando você vai consolar uma pessoa que está triste, você não vai chegar rindo para ela. Você vai falar palavras que ativam a alegria para ela naquele momento que ela está triste. A mesma coisa, você for num velório, você não vai chegar. A pior coisa é, como que você tá? Ah, gente, não pergunta isso. A pessoa não tá. Ela não está bem, não pergunta, né? Então, assim, são situações. Quando acontecer alguma situação, você vai usar uma fala, uma linguagem situacional. Tudo bem? Geográfica são os sotaques. Por exemplo, aqui vocês falam prova fechada e aberta. Onde eu morava, fala prova subjetiva e objetiva. Elas têm a mesma coisa, o mesmo significado, desculpa. Só que a geografia, a região, muda. Aqui vocês falam, aqui não, né? No Sudeste, vocês falam primeiro período. Eu também tive uma dificuldadezinha, mas foi bem pouquinha, foi uns 2 dias para me acostumar. Aqui vocês falam primeiro período de pedagogia. Lá nós falamos primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, que você fala primeiro período, segundo período e assim vai. Período. Então, isso é uma variação geográfica. Beleza? Só para lembrar isso aí. E nós também temos a variação social. Português empregado pelas pessoas que têm acesso à escola e aos meios de instrução, difere do português empregado pelas pessoas privadas de escolaridade. Eu sou professor de língua portuguesa. Por mais que eu ache um absurdo uma pessoa falar errada ou errado, eu não posso destratá-la. Ou destratar uma pessoa que não teve acesso à escola, né? Então, eu vou usar palavras mais fáceis para que essa pessoa que não teve muito estudo entenda o que eu esteja falando. Tudo bem? E assim são vocês. Se vocês forem fazer uma palestra daqui futuramente, ou se vocês já estão fazendo, vocês são enfermeiros, ou vocês que são já advogados, ou até mesmo os meus colegas da área da educação, as pedagogas e os pedagogos, se eu fazer uma palestra para um número X de pessoas, vocês têm que saber, isso vocês têm que saber, gente. Vocês simplesmente não vão dar uma palestra assim, aleatoriamente, sem saber o nível cultural desse número de pessoas. Você não vai chegar lá falando difícil para falar assim, nossa, essa pessoa fala muito bem. Falar muito bem não significa falar difícil, tá bom? Então a gente tem que realmente ter um senso de como a gente vai falar em nível social, tá bom? Para que atinja a mensagem para todo mundo, tem que ser igual. Linguagem verbal e não verbal, vou explicar bem rapidinho também, acho que vocês já viram isso esse semestre, já viram comigo também, né? Vou explicar bem rapidinho. A linguagem verbal, ela é uma modalidade de língua escrita, tá bom? Pode ser escrita, falada. Beleza? Tem que ter palavrinha. Tanto no texto, letrinha, abecedário, ABCD tem que estar tudo juntinho ali. Ou falada. Isso é uma linguagem verbal. A linguagem não verbal, que é no próximo slide, a linguagem verbal, ela é tida em imagens. Tá? E quando as duas se fundem, a linguagem verbal e não verbal, é quando você lê algo e imagina, você cria imagens na sua cabeça. Aí eu tenho 2 linguagens. Ou uma história em quadrinho, quando eu tenho uma imagem e os balõezinhos lá e a escrita. Isso é uma linguagem verbal e não verbal, tá bom? Então, gestos, figuras, etc. São tudo que não tem letra é chamado de linguagem não verbal. Então, aí temos os exemplos de linguagens não verbais, né? Não vou ficar falando muito disso, porque vocês já sabem, só para vocês lembrarem, tem imagem. Linguagem não verbal. Linguagem da internet.
Vamos lá. Essa linguagem da internet começou agora, de 1995 para cá. É nova. Que é a economia das palavras, que está ali escrita abreviação, frases curtas, uso de símbolos que são os emojis, ou os smiles, né? As figurinhas de hoje em dia, que já é mais atual, é um novo nascimento, né? E os neologismos. Então, a linguagem da internet é isso, vocês nunca devem confundir. Se você está no mundo da internet, você pode falar ali, escrever errado, kkkk, RSRS, substituir acento por H, você reduzir palavra, por exemplo, a palavra cabeça, você coloca só a letra K, sem problema nenhum, tá? Característica da linguagem da internet. Por que você está focando nisso? Para que vocês saibam. Tem a ver com leitura, tem a ver com interpretação e também tem a ver com escrita. Diálogo à distância é o que nós estamos fazendo, só que de uma forma mais formal, né? Presença de onomatopeias. Onomatopeia, só lembrando, é a escrita dos sons. Por exemplo, como que o cachorro fala? Escreva para mim. Au, au. Né? Isso é onomatopeia. Troca de letras, híbrido de escrita e fala, linguagem não linear. Então, o que é híbrido? Você cria uma palavra para a internet e é aquilo ali, tá? Aí tem muita gente que peca nisso. É tão ligado à tecnologia e internet que quando vai escrever alguma coisa, escreve como se estivesse escrevendo um texto de internet. De rede social. Vamos falar de rede social? Porque são nas redes sociais que a gente escreve assim, né? Se você for mandar um e-mail para uma pessoa, você não vai escrever assim. E-mail é da internet. Então, vamos falar internet e redes sociais, tá? Aí tem outros tipos de linguagem, que também é não verbal. Por exemplo, a pessoa que vai ler, eu coloquei ali, um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, na maioria das vezes, eles não têm letra, né? Tem, assim, BPM e etc. Eu não entendo muito bem. Mas vocês vão ler, não é a palavra, vocês vão ler os risquinhos que estão ali, correto? Então, isso é uma linguagem não verbal. Continuando. Então, outros tipos de linguagem, nós temos expressão do pensamento, instrumento de comunicação e processo de interação, reflexão. Sempre que surge uma nova tecnologia, os meios já existentes são obrigados a se adaptar às novas condições, gerando novos hábitos de vida, trabalho, diversão, consumo, etc. É o que está acontecendo hoje, já aconteceu há algum tempo atrás, as pessoas se adaptam, né? Hoje nós estamos nos adaptando com a pandemia, né? Não é pela pandemia, com a pandemia. Estamos nos adaptando para cuidar da nossa saúde, para que quando acabar, nós voltamos a uma nova adaptação, correto? Então, qual é o meio mais fácil de nos comunicarmos, graças a Deus, hoje? Pela tecnologia. E quando teve o Ebola, quando teve lá aquelas outras doenças lá do passado, como que eles faziam? Ou morriam ou ficavam em casa, né? Não estudava, ficava sem estudo. Aí, Saint-Exupéry é o autor do Pequeno Príncipe. Não há comunicação sem envolvimento. Mas fala de isolamento social, Dante. Vamos interpretar isso aí. Compreender. Isolamento social, compreendendo essa palavra, é para você ficar longe das pessoas. Interpreta agora. Como você vai fazer isso? Com a sua história de vida, o seu conhecimento prévio que você tem. Isolamento social. Você vai entender que isolamento social, você vai interpretar. Isolamento social é você se distanciar das pessoas para que não haja contato físico, tá bom? Para que não haja contato físico com a outra pessoa, para que você não se contagie com a doença, tá bom? Então, assim, não é abraço que você vai se comunicar com a pessoa, que você vai se envolver na comunicação. Não é com abraço, não é com aperto de mão, não é com beijinho no rosto. Né? Hoje, como eu disse, tem o WhatsApp, tem o Meet, tem videochamada, tem N coisas que você pode se comunicar com a pessoa. Mas não era igual antigamente, há 7 meses atrás, a gente ia no barzinho. Tá, gente, a gente tem que aprender, né? Vamos lá. Reflexão sobre linguagem. Peguei aqui um textinho de Jô Soares, famoso, né? É famosinho.
Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Vamos lá. Jô Soares. Você sabe que ele é totalmente comédia, né? E crítico. Pois é. O português, gente, ele escreveu isso como a pessoa fala, tá? Vamos lá. O português é muito fácil de aprender. Gente, pelo amor de Deus, não escreva assim, tá bom? Eu morro. É assim, por mais que seja engraçado, eu morro por dentro de ler texto assim. Eu tenho que ler do jeito que tá. Vamos lá. Eu acho muito engraçado. Vocês me desculpem, gente, mas eu acho difícil para mim. É muito difícil. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que é coisa mais doida, não bate nada com nada. Até no espanhol, que parecido, se escreve muito diferente. Que bom que minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever? Pois é. Vamos lá conversar sobre esse texto. Do jeito que é falado, produzido, é escrito. A nossa cultura, entre aspas, permite isso, porque rotulou muita coisa. Você não pode fazer isso com a criança, ela está em fase de não sei o quê. Tá, gente, vamos respeitar cada etapa. Mas que não é assim. Português não é fácil. Tá? Português é chato, também não é difícil. Tá? Então, quando vocês forem escrever alguma coisa, sempre, como eu disse, pega o dicionário, vê como que é a grafia dessa palavra, se ela é com 2 S, se ela é com SC, se ela é com XC, se ela tem 2 R's, entendeu? Então, assim, vamos ser mais inteligentes para fazer isso. Mais inteligente não, mais esperto. Esperto com X. Esperto com X é expert, que é mais bonitinho, né? Então, uma estratégia de leitura para textos acadêmicos. Então, vamos lá, eu vou perguntar. Até aqui, ficou alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Não sei como está funcionando, Wesley, sobre a abertura do áudio, se é interação, é só eu falando, porque eu fico estressado, só eu falando, né? Tem que ter uma participação. Se tiver alguém que queira comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, antes da gente continuar, eu não sei como funciona, Wesley, como que tá? Deixa aberto o áudio? Pode continuar e no final eles fazem a pergunta. Então tá bom, então vamos lá. Estratégias de leitura para textos acadêmicos. Coloquei aí essa imagem, eu fui no Google, lógico, né, gente? Por quê? A quantidade de livros que você lê é uma escada. Uma escada para você se autoconhecer, uma escada, cada degrau que você vai subindo é algo gratificante para você. Você entende mais o que as pessoas falam, você tem entendimento do que você lê, você entende gestos faciais, gestos corporais, né? Você entende aquilo que você realmente procura. Não vou falar tudo, mas é o que você procura, né? Então, não é a quantidade de livro que você lê, que você vai ser bem sucedido, mas é a qualidade da leitura que você está fazendo, né? Eu li 5 livros em um mês. Então, aí você olha para a pessoa, você fala assim, é possível? É. Mas aí você olha para a pessoa que ela quer simplesmente falar que leu, que acha bonito, né? Você não fala nada, ou você fala que é mentirosa, ou... enfim. Galera, sabe assim, quando você indica algo bom para uma pessoa, é a mesma coisa livro, né? Por exemplo, eu gosto muito de algum tipo de leitura. Eu, pelo menos, gosto de leitura que ensina as pessoas a terem aptidão de ler, né? Só que eu não vou dar um livro desse para uma pessoa que não tem aptidão de ler para ela ler, porque tem termos técnicos. Então, eu vou indicar para ela livros que
se parecem com essa pessoa que eu gosto, né? Meu amigo, minha mãe, meus colegas de serviço. Então, assim, por que você não lê livro tal? Eu, pelo menos, pelo que onde eu li, se parece muito com você. Então, quando a gente faz esse projeto Formiguinha, né? A gente passa de ser apresentador para ser telespectador. Como assim? Você vai discutir com a pessoa sobre o livro. É tão legal, gente, você pegar e indicar um livro para um amigo ou para um irmão, não sei. Indicar para alguém um tipo de leitura, seja um texto científico ou não, e você compartilhar ideias para você saber o que essa pessoa acha, se ela concorda com você ou não. É como que, por exemplo, não tem como, na área da filosofia, me desculpe quem é o professor Wesley e a professora Lucília, que entende um pouco mais do que eu, mas é impossível você falar de Rousseau e não falar de Voltaire. Entende? Acho assim, os dois viveram praticamente a mesma época, as mesmas situações políticas, as mesmas situações de problema lá naquela época. Eu tenho certeza que se eles se conheceram, não sei, não me interessei por essa leitura, mas assim, eu sei mais ou menos o que cada um pensa. Com certeza, acho que eles já tiveram um encontro, conversaram sobre seus ideais, é assim que a gente tem que fazer, né? Bom, quando você vai fazer a prova, você vai conversar com o seu colega, até na hora da prova, né? Você adora conversar, trocar ideia, ali você quer se envolver com a pessoa, né? Então, por que vocês não fazem um grupo de estudo online, né? E procura saber situações de cada um, o que acha, o que não acha, debate, discute. Esse tipo de coisa, gente, desenvolve... como que eu posso dizer para vocês? Inibe a timidez, inibe a gagueira, você fica mais desenvolto ou desenvolta, né? Você se sente melhor em falar em público com as pessoas que têm medo. Né? Então, quando você faz esse tipo de discussão, é muito bom, é muito válido. Então, vamos lá para essas estratégias. Eu coloquei aqui sobre o artigo, porque é o que a faculdade preza para vocês no manual sobre artigo. Então, vamos lá. Vocês já conhecem, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, Brown, em seu livro, diz assim, as estratégias. Eu coloquei essa figura de xadrez aí, mas é um jogo, tá? Pense como leitura de texto acadêmico como se fosse um jogo. Métodos específicos para abordar um problema ou tarefa. Vou ler um por um e depois eu vou explicar. Modos de operação para atingir um determinado objetivo, controlar e manipular informações. Planos de batalha contextualizados que variam conforme o momento e a situação. Cada um de nós tem uma gama de posse diversos. Então, olha só. Eu disse que quando nós compartilhamos algo com alguém, nos sentimos melhor. Quando você vai fazer um jogo, vai jogar com alguém, você nunca vai jogar sozinho, sempre vai ter uma segunda pessoa para jogar com você, né? Você vai pensar em estratégias de como sair desse jogo, no videogame, sei lá. Pensa assim que o texto acadêmico, ele é cheio de estratégias para se ler, né? É cheio de estratégia, não, é cheio de obstáculozinhos para ser lido. Né? Então, você tem que desdobrar aquilo ali. Às vezes, você não consegue sozinho. Ou quando você consegue sozinho, compartilhe. Esses métodos, são esses modos, esses 3 modos que o Brown quis dizer. Isso eu estou traduzindo. Tá? No outro slide, Duque, ele fala sobre os leitores. O mau leitor e o bom leitor. Existe isso, Dante? Existe. Eu já fui um mau leitor. Hoje eu sou um bom leitor. Não sou um ótimo. Não sou um leitor eficaz, mas eu sou um bom leitor. Eu já fui um leitor eficaz, mas eu sou um bom leitor, né? O que são leitores eficazes? São leitores ativos que interagem com o texto, né? Quando falo leitores ativos, gente, nunca pense em leitura como livro, tá bom? Porque é maçante. Leitura não é só pegar um livro de 200, 100 e poucas páginas, 300, sei lá o quê. Não é você ser ativo lendo só livro, é se ler texto, tá? Então, leitores eficazes são leitores ativos. Leitores eficazes iniciam a leitura com objetivos específicos, constantemente avaliam se o texto e a forma como lê o texto corresponde aos mesmos, né, aos mesmos objetivos específicos.
né? Que é o seu, no caso. Qual é o seu objetivo específico ao ler um texto, né? Igual eu disse, o cérebro é binário. Leitores eficazes examinam rapidamente o texto antes da leitura. Já expliquei isso para vocês. Não é difícil. Fazem previsões enquanto leem sobre as ideias que serão apresentadas na sequência. Então, é como se você tivesse um déjà vu na leitura. Déjà vu, não é déjà vu, que é uma palavra francesa. É como se você antecipasse, é como se tivesse uma premonição do que vai acontecer no texto. Leitores eficazes conseguem fazer isso. Vocês, caso você consegue fazer isso, raramente, quando você estiver lendo, né? Você é um leitor eficaz. Leitores eficazes, eles leem seletivamente, sempre interagindo e tomando decisões sobre a sua leitura. Sobre o que deve ser lido com atenção, o que pode ser lido rapidamente, o que não é preciso ser lido e o que deve ser relido. Então, os leitores eficazes, eles fazem isso. Nós fazemos isso constantemente com as pessoas. Seletivo. Você seleciona onde você quer ir, né? Assim é na leitura. Tudo bem? Como o nosso cérebro é binário, seja também. Sobre o que deve ser lido com atenção. Se o professor passou para você para você ler um artigo da área da educação física, vamos colocar lá, ginástica artística, né? Sei lá. Você vai ler aquilo com atenção. Aí também você vai ler algumas coisas rapidinho, você vai ler algumas coisas que não é do seu interesse, ou melhor, você não vai ler o que não é do seu interesse, e simplesmente você vai reler depois o que foi de interessante. Isso é uma leitura eficaz. Organizam, revisam e questionam os sentidos construídos ao longo da leitura. Isso aqui você pode fazer sozinho, né? Eu sempre faço isso, às vezes eu fico aqui em casa, mesmo antes da pandemia, estudando sozinho, eu converso comigo mesmo. É normal, gente, quando você faz isso, tá? Calma, não precisa tomar remédio controlado, nada disso. Isso é muito normal e é ótimo você conversar com você mesmo. O próximo slide está assim, ó. Leitores eficazes tentam inferir o significado de palavras ou conceitos não familiares no texto. Lidam com inconsistências ou lacunas na compreensão conforme necessário. Gente, quando fala assim, tentam inferir, tentam interpretar. Tá? É normal. Normal. Quando eu disse para os alunos assim, uma vez, em uma das minhas aulas, quando fala segundo o texto, segundo o autor, é compreensão de texto. Se no texto que você está lendo em prova, o autor é a favor ao aborto, compreenda que é a opinião dele. Se a questão lá, questão 1, segundo o texto, no texto, não interessa a sua opinião ali, não tenta inferir, tá? Agora, quando for de interpretação, você infere, você conclui, é a sua opinião, tudo bem? Então, assim, o que está no texto, compreensão. O que não está no texto, está fora, é interpretação. Leitores eficazes acessam, comparam e integram o seu conhecimento prévio às ideias abordadas no texto. Facinho isso aqui, nem vou explicar, que tá de cara, é óbvio. Eles também refletem sobre o autor do texto, seu estilo, intenção, filiação teórica. Isso já é mais biografia, né? Você realmente deve saber. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E, por último, leem diferentes textos de forma diferente. Prestam atenção ao cenário, personagem, uma narrativa. Elaboram e revisam resumos ao ler relatos de pesquisa. Galera, isso daqui não é somente para livros literários. Isso aqui também serve para você. Você vai pegar, você que é da área do direito, vai pegar um texto de, sei lá, de acusação, de estupro, de roubo. Você vai criar uma situação na sua mente. Entendeu? Então, você vai prestar atenção nos cenários, nas personagens, no caso, vocês falam outro termo, né, dos envolvidos, etc. A mesma coisa assim, o pessoal da fisioterapia, quando for pegar um laudo médico de um ortopedista, não sei se essa é a hierarquia, você vai
lembrar da anatomia na sua mente, do estudo que você fez, que você domina atualmente. Eu estou falando como fisioterapeuta formado, né? Você vai criar uma situação, que tipo de exercício eu vou fazer com aquela pessoa? Ah, ela quebrou o ombro. Então, é fratura de ombro. Como que eu vou exercitar essa pessoa depois da cirurgia, depois de ter passado por um monte de coisa, né? Então, isso você vai ler de diferentes formas e depois você vai aplicar. Aí lá embaixo diz assim, ó, a compreensão, isso é no modo geral, é um processo contínuo, complexo, porém, mas, contudo, todavia, muito produtivo. Gente, é muito legal, sabe? Você, quando você domina algo e passa para alguém, essa pessoa ela vai ver nos seus olhos que você domina realmente aquilo, que você ama fazer aquilo, sabe? E como que você vai transparecer isso para a pessoa? Lendo. Você fala, eu li. Quando você fala a palavra eu li para alguém, e essa pessoa te admira por você ser daquela forma, ser descontraído, ser compreensivo, ela vai começar a se espelhar em você e vai começar a ler. Então você se espelha em alguém que você goste e começa a fazer um outro tipo de leitura. Não é difícil ler, não machuca, tá? Tira aí 10, 20 minutos do seu tempo e vai ler um texto da sua área, ou um texto de motivação, ou um texto de amor, sei lá, gente, vai ler alguma coisa, é sério. É grave a gente que não lê. Ainda mais agora que a gente está em casa, né? Vamos fazer isso quando a gente estiver com um tempo ociosinho, tá? Vamos lá. Roteiro para ler e analisar artigos acadêmicos de Graham, 2004. Isso aqui, com certeza, ontem vocês devem ter tido, nós vamos só lembrar, né? Com certeza, vocês já tiveram isso na aula de metodologia científica e vão ter agora, nesse semestre, aos alunos desse semestre, aula de metodologia científica. Então, vamos ler bem rapidinho. Considere o artigo como um todo. Olha, vocês vão beber água. Olha lá. Tente identificar o assunto do artigo e o público-alvo. Você que é da área da educação física, você não vai ler um texto da área do direito puro. Agora, se estiver da área do direito envolvendo educação física, é um texto interessante. Tá? Então, para que público-alvo esse artigo está sendo? Né? Antes de você iniciar a leitura, lógico. Procure pistas no título para você se antecipar do que você vai ler. Né? Aí, se você vai, logo em seguida, para o resumo do artigo. O nome já diz, é uma forma reduzida do que está acontecendo no artigo. Gostei do resumo, acho que eu vou ler esse artigo. Tudo bem? Então, o resumo do artigo, que é o abstract, que costuma preceder o artigo, preceder o que vem antes. Na biodata dos autores, em geral, no final do artigo, na contracapa e bandanas do livro. Isso aí vocês já aprenderam, eu não vou ficar explicando. Tá? Então, é importante que, quando você for ler um artigo, fazer uma pesquisa de um artigo, para fazer a sua produção textual científica, o seu trabalho acadêmico em PIC ou em TCC, você vai procurar quem escreveu o artigo. Quem escreveu o artigo? Quais são as qualificações desses autores ou desse autor? Cargo que exercem, área de atuação, é a biografia. Você vai ter que fazer isso, gente. É muito importante. Quem é o público-alvo? Quem o autor se dirige? Qual é o assunto do artigo? Para você saber, você tem que ler o título, correto? E quais são as fontes utilizadas pelo autor? Ele procurou quem? Ele bebeu qual fonte? De onde que ele veio, esse assunto? Surgiu, o pó da sininho bateu na cabeça dele. Aí ele foi e fez, criou. Nada hoje, pode ser que aconteça assim, né, gente? Originalidade. Não vou dizer que é impossível existir, né? Mas nunca façam isso. Isso é crime. Isso é plágio. Se você pegar um texto de uma pessoa que ela labutou, que ela bebeu fonte. Quando eu falo beber fonte, gente, que ela pesquisou outros autores, tá? Fonte, você saiba que é algo de origem, tá bom? Você partiu já daquilo, daquela fonte. Né? Então, assim, nunca peguem nada dos outros para você.
é feio, tá? Segundo, identifique os objetivos, a estrutura do artigo e o posicionamento do autor. Isso não é difícil. Depois de ter examinado o artigo como um todo, inicie a leitura. Essa análise, esse exame de artigo que você está fazendo, né? Aí agora, se foi interessante para você, então você vai ler, né? Os objetivos são, em geral, explicitados na introdução. Vocês já sabem disso, né? Leia atentamente a conclusão, a qual costuma conter um resumo das ideias apresentadas e discutidas no trabalho. Aí, logicamente, você vai ler os objetivos. Quais são os objetivos do autor? Como o artigo está organizado? Qual o posicionamento dele? Para que você vai fazer isso mesmo? Para que você faça o seu artigo ou a sua resenha sobre os objetivos dele, sobre as organizações, os objetivos dele, se realmente ele está se posicionando com aquilo, né? Que evidências são apresentadas e discutidas para embasar o posicionamento do autor? Isso não é difícil, eu vou traduzir para vocês. Onde existe provas de que o autor está falando tudo isso nos objetivos? Você sabia quando você faz uma análise dessa, de você antes de ler um texto desse tipo, um texto acadêmico desse tipo, não é fácil. Você não vai fazer na primeira vez, né? Quando você faz esse tipo de interrogações, indagações na sua leitura, você pode ter certeza que quando você chegar à sua etapa final, você vai ser indagado pela banca do TCC, vocês vão chegar lá, né? Ou se vocês já estão lá, não sei quais são as pessoas que estão aí. Então, se você faz esse tipo de análise com um artigo que você está lendo, você está selecionando, você pode ter certeza que você vai ser também examinado daqui para frente, né? Leia o artigo na íntegra, preste atenção à redação e à apresentação. Um texto mal apresentado, o que é um texto mal apresentado? Não tem medidas corretas, não tem parágrafo, não tem espaçamento, é aquela leitura embaçada, você se irrita só na hora de olhar, isso é grave também, até para você. Você julga o próprio texto, gente, não gosta que julgue o seu? Quando você vai fazer um banner, a professora ou o professor da disciplina de PIC, né, eles vão analisar tudo isso. Por quê? Se você também está selecionando o texto, se você é seletivo, você não vai pegar qualquer texto para ler se ele não tiver uma apresentação legal. Então, do mesmo jeito que você exige na escolha de um texto, você será exigido na sua produção para demonstração para os outros, né? Então, é uma troca. Causa e consequência. Durante a leitura, considere não apenas o que está sendo dito, mas também como é dito. Isso você pode fazer até com as pessoas, né? Muitas vezes eu sou até criticado por causa que eu tenho esse tipo de ação. Eu não considero o que a pessoa fala, eu considero como ela está falando, né? O que ela está falando para mim tanto faz. Agora, como ela fala, me faz. Me muito. É importante perceber de que forma o autor elabora ou constrói, tanto faz, as evidências que darão suporte aos seus argumentos. Então, estamos aí. Observe de modo especial o uso de marcadores discursivos. O que é isso? É a voz do autor. Onde ele está falando, onde tem realmente ali a fala dele escrita tecnicamente nas normas, e onde tem também vozes dos interlocutores. Ele está conversando com quem? Ah, lá na referência, tem fulano de tal, ano tal. Ah, legal, ele conversa com outros autores. Ele conversa com outros artigos, ele conversa com outros periódicos, que vocês com certeza vão saber o que é um periódico, né? Então, você vai realmente prestar atenção nisso. Fica atento à generalização que não está respaldada. Por exemplo, a língua inglesa é a língua franca da atualidade. Cuidado com opiniões generalizadas, né? Será que realmente ela está respaldada ou não, né? Tem que ter um embasamento, uma prova de que aquilo realmente é respaldado. Não é aleatório. Em relação à construção dos parágrafos, quando você for construir seu artigo ou a sua resenha, identifique a sentença tópico.
Sentença tópico, galera, tá ali a tradução, é a primeira ou a última sentença que resume a ideia do parágrafo. Por exemplo, você tem um parágrafo de 9 linhas. Estou chutando um número, tá bom? Aleatório. Você vai analisar a primeira frase, que é o tópico frasal, a introdução do início do seu tópico, do seu texto, né? E você vai ter que analisar o final dela para ver se realmente as ideias são iguais, tá? Isso na sua leitura e também na sua produção. Sentenças de apoio esclarecem, expandem e dão suporte à ideia principal introduzida na sentença do tópico. Ou seja, sentenças de apoio são as frases que estão no meio do parágrafo, que realmente estão apoiando a sustentação do tópico frasal com o final, né, do parágrafo. Isso aqui, gente, é uma estratégia, uma técnica de leitura de texto acadêmico, que eu escolhi o artigo. Perceba também se o texto contém linguagem avaliativa, meramente especulativa, não embasada em evidência. Exemplo, é óbvio, provável, certo que quando tiver esses termos aí, gente, isso é uma avaliação, ok? Então, você presta atenção em certas palavras, como essas. Eu coloquei aí algumas, mas é as que mais tem, né, em um texto. Principalmente, é provável. Avalie criticamente o artigo. Gente, isso aí é na leitura e antes de ler também, tá bom? Durante a leitura, antes da leitura, durante e depois, tá? Isso é uma estratégia para você ler um texto, artigo científico. Tendo em mente o assunto abordado, público-alvo, objetivos do autor, escolhas da metodologia, faça as seguintes considerações. Todas as questões problematizadas foram discutidas ou abordadas ao longo do texto, depois que você leu. Sim ou não? Ah, perdi meu tempo. Ele não problematizou nada. Não, você não perdeu seu tempo, você está criticando. Você, com certeza, quando bater o olho no título, se seu colega estiver lendo o mesmo artigo, você vai falar para ele, olha, não faz isso, porque isso, ele não, blá, 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 você vai convencer a pessoa a não continuar lendo. Agora, se a pessoa quiser continuar lendo, já é um problema dela, ok? A discussão foi apresentada de forma clara, bem redigida e organizada? Se sim, você está avaliando essa leitura, esse artigo. É normal, gente. A gente faz isso todo dia com as pessoas, até com a gente mesmo a gente faz, né? Como as reflexões resultantes se aplicam a outros contextos? Vamos falar sobre contexto um pouquinho? Toda hora fala contexto, texto, contexto, texto. Contexto, gente, é quando você... Contexto e interpretação é a mesma coisa. Tá? Mas o contexto é um pouquinho mais minucioso. O contexto é o entendimento de toda uma coisa, de toda uma leitura, de todo um comportamento, de todo um diálogo. E aquilo tudo que você entendeu, você cria situações na sua cabeça. Situações não, gente. Você cria imagens na sua cabeça, uma conjunção de informações faladas, mais imagens. Isso gera um único ponto chamado de contexto. Você compreende e você interpreta. Isso é contexto. Tá bom? Então, o contexto, ele é um pouquinho mais além que a interpretação e compreensão. Ele é um só. É a fusão das duas coisas, interpretar e compreender, tá bom? Quais as implicações das ideias defendidas no artigo para a sua vida acadêmica, profissional ou até mesmo pessoal? Então, você tem que fazer isso. Foi bom para mim? Ah, esse texto aqui foi bom para mim. Eu acho que eu vou pegar esse texto e vou fazer o que o professor de PIC está pedindo. Vou fazer esse meu resumo crítico, fazer essa minha resenha, porque ele defende as ideias no artigo, ele cumpre com os objetivos, ele conversa com as fontes, ele bebeu muita fonte, ele pesquisou bastante. Eu quero esse cara, eu vou ser assim. Você está começando a se espelhar e você está começando a ter o gosto de leitura. O autor foi capaz de respaldar adequadamente a sua interpretação dos dados? Como assim? Às vezes, quando você lê um artigo, e quando chega na interpretação dos dados coletados ou não coletados, mas na interpretação dos dados de uma forma geral, você não consegue interpretar. Você não consegue tirar daquilo ali que está dentro, você compreende que está lido, você compreende o texto. Só que você não tira do texto e vai interpretar do lado de fora, como que você vai... Como? Não entendi.
não interpretei. Ok? Então, você sempre vai ter que fazer essa leitura. Você compreende o que está dentro do texto, tira o que está lá para fora, com o seu conhecimento. Será que dá certo? Será que não dá? Se você está fazendo isso, você consegue pensar em outras possíveis interpretações? Dante, eu posso interpretar mais de uma vez? Pode, normal. É uma capacidade que todo mundo consegue fazer, né? E se você tiver errado, você vai ser corrigido, né? Já leu outros autores acerca do mesmo tema, que contradizem ou corroboram o que é dito? Por exemplo, você pesquisou lá, fulano de tal, de Abreu, Silva, Castro, Menezes, é esses nomes que aparecem, né? Mas geralmente é artigo, né? Não que a pessoa, por causa de nome, é mais poderosa, não. Mas eu estou dando um exemplo, gente, estou viajando já. Essa pessoa, ela realmente já leu esses autores que ela colocou na referência? Você tem que analisar isso também, gente. Você tem que analisar até a referência bibliográfica que você está... A referência bibliográfica do artigo que você está pesquisando. Dá uma olhada na referência, dá uma pesquisada mesmo, se realmente ele consegue ler aquilo, porque tem data de publicação, tem data dessas coisas. Será que ele conseguiu fazer tão pouco tempo que ele leu tudo isso? Duvidoso, não sei se eu vou ler, ou eu vou ler e vou criticar. É assim que tem que fazer. Aí eu coloquei aí, com certeza, acho que já está com a resposta, né? Mas eu coloquei uma atividade de você enumerar o resumo na ordem correta, né? Se já tem as respostas, eu acredito que tenha, porque eu mandei em PDF, né? Essa é a sequência correta, tá? Se você discordar disso, não tem como eu debater com você agora, né? Mas isso seria uma avaliação para você entender o que é uma leitura de um artigo. Aí eu coloquei as opções, né? Essas são as minhas referências que eu pesquisei. Tem algumas que eu não coloquei porque não deu tempo de eu colocar tudo, né? Igual o Dow, o Graham, eu não coloquei, mas essas são as referências que eu mais me basei, tanto em fala quanto na escrita. Eu espero, eu estou terminando até antes da hora, não sei se é possível, né? Mas vamos esperar esses 10 minutos para nós conversarmos, para a gente saber o que está acontecendo, né? Então, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que gostaram, né? Mas se não gostou, não tem problema, né? Vamos conversar sobre isso aqui agora, alguma pergunta que vocês queiram fazer, ou alguma dúvida que ficou para eu ajudar. Tá aberto, tá, amigo? Pode começar. Algum professor gostaria de colocar alguma consideração? Enquanto alguém se manifesta, Dante, os seus ex-alunos estão aqui falando que gostaram muito da sua explanação, que realmente a questão da leitura, da interpretação e da escrita é fundamental e extremamente importante para qualquer acadêmico realmente, no dia a dia, como que a gente se posiciona no processo de leitura. Eu acho que a temática e os pontos que você trouxe hoje só veio realmente acrescentar a proposta desse nosso encontro de estudantes da FAVENORTE, dos campos de Porteirinha e Mato Verde, realmente para poder entender um pouco mais o quanto que é importante a leitura e a escrita quando a gente está dentro do meio acadêmico. Isso realmente é muito importante e você trouxe isso com maestria e foi muito bom te ouvir hoje falando sobre leitura e escrita. Até anotei algumas coisas aqui também, referente a algumas dicas que, às vezes, até a gente mesmo, no dia a dia, Sim. acaba nesse processo de leitura e no processo de interpretação. Então, acho que hoje foi um dia super proveitoso para todos nós e a FAVENORTE só tem realmente a agradecer a sua participação em ter aceito participar dessa noite com todos nós. Eu agradeço também, muito obrigado. Espero ter atingido as expectativas
do tema, eu acho que atingi, porque eu fui elogiado, né? Mas muito obrigado, vai ser um prazer toda vez que vocês me pedirem para fazer alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Vou ficar aqui, tem 10 minutos para ser encerrado, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algum colega, ou aluno. Oi, quem? Kênia, tá joia? Oi, Kênia, tudo bom? Não é dúvida, não. É só agradecer, né, pela formação, parabenizar. Nós já tivemos oportunidade de falar algumas vezes sobre a importância da correta fala e escrita da nossa preciosa língua que está sendo assassinada todos os dias, não é? Sim. Porque sempre que a gente pensa em português como disciplina na academia, né, os outros cursos, a gente pensa sempre na escrita do TCC. Sim. E não é somente... E é errado, não precisa pensar nisso. É para a vida, né? Foi como você disse, até a forma como um profissional é visto, enxerga entre iguais e entre clientes, entre alunos, perpassa por essa questão da boa fala, do bom argumento, da utilização correta da nossa gramática. Tá? Então, realmente ressaltar aí a importância desse conteúdo para todos nós, não só os acadêmicos, mas os professores e todos os profissionais envolvidos. Saudades, apareça qualquer dia lá em Mato Verde. Agora, com a pandemia, fica mais difícil, mas haverá uma oportunidade. Verdade, obrigado pelas considerações, isso mesmo que você falou. Thank you so much. Então, gente, é isso mesmo, né? A gente tem que não só trazer para o ramo acadêmico, mas agora sim é o ramo acadêmico. Vocês estão estudando para isso, né? Mais alguém? Maísa Barbosa, obrigado, Maísa. Obrigado, Ramon Hernandes. Obrigado. Não, o Hernandes não me agradeceu, mas ele falou, tá falado, né? Eu vou esperar até 9 horas, tem 8 minutos. Mais alguém? A sessão de autógrafos é daqui a pouco, lá no meu camarim, tá, gente? Obrigado, Mércia. Gente, eu cortei o cabelo hoje pra vocês, olha como que eu tô bonitinho. Gente, eu tô tão lindo aqui apresentando pra vocês. Olha meu cabelo. Pode falar, amigo. Tem uma pessoa que perguntou aqui no chat, Dante, que você tentasse dar uma resumida. O que é importante para ele ler bem e escrever bem? Então, vamos lá. Uma dica rápida. Rapidinho. Primeira coisa que você tem que fazer é se autoanalisar. Você se conhece? Me conheço. Do que eu gosto? Eu gosto de esporte, eu gosto de Fórmula 1. Tipo assim, pega uma coisa geral e vai reduzindo. Eu falei a palavra esporte. Eu gosto de esporte e eu gosto de Fórmula 1. Eu vou procurar ler o que eu gosto. Eu gosto de esporte e também da Fórmula 1. Naquilo que eu vou ler, eu vou tentar depois reproduzir o que eu li, o que eu entendi, o que eu gravei, o que eu grifei, desculpa. Tudo que eu grifei ali, eu vou reler de novo e vou reproduzir na escrita e vou ler o que eu escrevi, lembrando sem retornar no texto original. Ok? Tudo isso que eu acabei de falar, você compreendeu, interpretou e ainda você produziu um texto. Então, assim, sem parte do princípio daquilo que você gosta. Tudo bem? Inclusive, o curso que você está fazendo tem um leque de temas importantes, aquilo que você quer para a sua vida. Por exemplo, o enfermeiro vai mexer com mamães grávidas. Então, ele sabe o conceito da enfermagem, então ele vai se aprofundar um pouquinho mais naquilo e vai tentar reproduzir. Isso aí se chama as especialidades das profissões. Então, assim, isso acho que todo mundo fala. Você gosta de quê? Então faz o que você gosta. Né? E sempre tenta reproduzir aquilo que você gosta em escrita. Depois, se você digitar e mostrar para alguém, beleza, mas escreve primeiro, porque quem escreve aprende 2 vezes. Bom, perguntas no chat não tem, só mesmo elogios mesmo. Você brilhou, você é top, parabéns, show. Realmente a palestra de hoje foi muito boa, muito construtiva, e realmente amanhã a gente vai falar um pouco mais
sobre como resolver questões e discursivas na questão da rádio, como que escreve, como que responde. E é o nosso convite para os nossos alunos de amanhã estar aqui novamente. Você vai falar amanhã sobre esse tema. A gente tem Rodrigo também, que vai falar um pouco sobre o protocolo de segurança da FAVENORTE nas aulas presenciais, que são as aulas práticas. Então, amanhã, todos os alunos a estar aqui novamente. E, realmente, nós só temos mesmo a agradecer você, a sua disponibilidade, o seu carinho e atenção com todos nós da FAVENORTE. E a gente ficou muito feliz em ter você aqui hoje, tá bom? Obrigada também, eu tenho que só agradecer a vocês, tá, gente? Então, até amanhã, a gente vai falar sobre outro assunto, e é só isso. Então, tá certo, então. Gente, boa noite, muito obrigado por todos os acadêmicos que estiveram com a gente aqui nesta noite, a todos os professores que também estão acompanhando essa semana de encontro dos estudantes, pelas valiosas participações. Boa noite a todos, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, boa noite.